Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No corredor iluminado do Hospital St. Mary's, o ar era pontuado pelo som de saltos, carrinhos médicos e murmúrios de pacientes. Anna Jefferson, grávida de 8 meses, movia-se lentamente com o rosto contorcido de dor. Suas contrações se aproximavam a cada minuto. Ela se aproximou da recepção, esperando um olhar atento, um gesto humano. Com licença. Acho que minhas contrações estão começando, ela disse com a voz trêmula, mas clara. A enfermeira de plantão, Linda Patterson, mal levantou os olhos dos prontuários. Sua expressão era gélida. Espere sua vez, respondeu ela, desviando o olhar imediatamente. Anna sentiu um arrepio de medo percorrer seu corpo. Cada segundo de indiferença a aproximava do momento crítico que tanto temia. A sala de espera de repente pareceu hostil. Do outro lado da sala, seu marido, David Jefferson, um veterano respeitado e homem influente na cidade, observava. Seu sangue gelou diante da injustiça. O enfermeiro, ao ignorar a esposa, acabará de cruzar uma linha que ele jamais toleraria. Ele deu um passo firme à frente. Minha esposa precisa de ajuda imediatamente. Naquele exato momento, Linda empalideceu. Seu olhar encontrou o de David. Ela sabia quem ele era. Sabia que um simples ato de descuido poderia rapidamente se transformar em um escândalo público. O orgulho e a arrogância que ela demonstrara até então desapareceram instantaneamente, substituídos pelo medo. Anna, sofrendo mais forte, sentiu a mão de David apertar a sua. Naquele olhar, ela encontrou coragem e proteção. A tensão no corredor tornou-se palpável, e todos os olhares se voltaram para eles. A história de uma mulher ignorada logo se transformaria em um confronto onde a coragem e a dignidade triunfariam. Anna Jefferson estava sentada em uma cadeira na sala de espera, apertando a barriga com uma dor crescente. Cada contração a fazia se curvar ligeiramente, seus olhos buscando desesperadamente qualquer sinal de atenção. A sala, embora moderna e limpa, parecia fria e impessoal. David, não posso esperar mais, ela sussurrou com a voz trêmula de medo e fadiga. David Jefferson ajoelhou-se ao lado dela, colocando a mão sobre a dela. Estou aqui, Anna. Fique calma, vou garantir que alguém venha te ajudar. Sua voz era firme, reconfortante, mas seus olhos brilhavam de raiva. A enfermeira de plantão, Linda Patterson, continuou arquivando seus arquivos, ignorando deliberadamente os gemidos de Anna. Ela franziu a testa ligeiramente quando Anna tentou chamar sua atenção novamente. Com licença. Acho que vou dar à luz. Anna insistiu. Linda revirou os olhos, suspirou e, sem dizer uma palavra, pegou seus papéis. Espere sua vez. O sangue de David ferveu. Ele se endireitou, imponente com sua estatura e autoridade natural. Não é uma questão de esperar. Minha esposa está em trabalho de parto. O olhar de Linda mudou imediatamente. Ela empalideceu, percebendo que estava diante de um homem influente e respeitado na cidade. Sua arrogância desapareceu, substituída por um medo que ela não conseguia esconder. Alguns pacientes na sala de espera começaram a cochichar entre si, chocados com a indiferença da enfermeira e impressionados com a firmeza de David. A tensão aumentou instantaneamente. Anna, apesar da dor, sentiu uma onda de coragem ao ver o marido defender seus direitos com tanta determinação. Seus dedos apertaram os de David com mais força. Obrigada, sussurrou com a voz trêmula, mas grata. Naquele momento, outra enfermeira, Sarah Mitchell, passou pelo balcão e avistou a cena. Ela entendeu imediatamente que a situação era crítica. Sem hesitar, foi até lá para intervir. David encontrou o olhar de Sarah, um leve alívio transpareceu em seu rosto. Ele sabia que finalmente alguém cuidaria de Anna. Mas não deixaria Linda ir embora se ela tentasse minimizar a situação novamente. A luta pela dignidade e segurança de Anna estava apenas começando. Anna Jefferson recostou-se na cadeira, o rosto contorcido pela dor que se aproximava a cada minuto. Sua respiração estava rápida e irregular. Ela sentiu uma contração mais forte no estômago, e um arrepio de medo a percorreu. David, ao lado dela, colocou a mão na testa suada dela. Respira, Anna, vai ficar tudo bem. Sua voz era suave, mas firme, uma âncora no caos da sala de espera. Linda Patterson, a enfermeira de plantão, continuou digitando em seu computador, como se Anna não existisse. Os minutos se passaram, e cada segundo de indiferença parecia prolongar a angústia. Os outros pacientes começaram a se virar para eles, cochichando entre si sobre a injustiça da situação. Anna tentou novamente chamar a atenção de Linda. Por favor, acho que este é o momento. Desta vez, David deu um passo à frente, com os punhos cerrados,
mas com um tom calmo e autoritário. Escutem-me. Minha esposa precisa de ajuda agora. Imediatamente. O rosto de Linda empalideceu quase instantaneamente. Ela conhecia David Jefferson, um veterano respeitado e figura influente na comunidade. Seu nome era frequentemente associado à justiça e à integridade. E agora ela entendia que seu comportamento racista lhe custaria caro. Senhor, isso não é. Ela gaguejou, procurando palavras. David a interrompeu com um olhar gélido. Sei, mas... Você vai chamar alguém para cuidar da minha esposa agora mesmo. Naquele momento, os sussurros na sala de espera ficaram mais altos. Olhares acusadores foram lançados sobre Linda, e alguns pacientes balançaram a cabeça em desaprovação. A tensão no ar era palpável. Ana, apesar da dor, sentiu o coração aquecido. A presença determinada do marido lhe deu uma força que ela jamais imaginara. Ela apertou a mão dele e sussurrou. Obrigada, obrigada por estar aqui. Uma enfermeira que passava pelo corredor, Sarah Mitchell, notou a cena e se aproximou rapidamente. Viu Ana empalidecer de dor e imediatamente percebeu que a situação era crítica. Deixe-me cuidar disso. Sarah anunciou, caminhando na direção deles. Linda recuou um pouco, sentindo-se inquieta. Sua palidez e hesitação demonstravam que ela tinha consciência de que sua arrogância e racismo a haviam traído. David, seguindo Sarah, lançou um último olhar gélido para Linda. Você vai aprender que ignorar alguém nunca é isento de consequências. Ana, amparada por Sarah, foi finalmente levada para a sala de parto. A tensão aumentou, mas a luta pela dignidade havia atingido um marco crucial. Ana Jefferson caminhou lentamente pelo corredor, apoiada por David e guiada por Sarah Mitchell, a enfermeira substituta. Cada passo fazia Ana se encolher de dor, e suas contrações se intensificavam à medida que se aproximavam da sala de parto. David, com a mão ainda presa na dela, sussurrou, respire, Ana. Estou aqui, a cada segundo. Enquanto isso, Linda Patterson permaneceu atrás do balcão, paralisada pela situação. Sua arrogância habitual havia desaparecido, substituída por um medo palpável. Ela observou Ana e David avançarem, ciente de que seu comportamento racista lhe custaria caro. O supervisor do andar chegou naquele momento, alertado pela tensão na sala de espera. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele em tom profissional, mas preocupado. David virou-se para ele, com um rosto sério, mas firme. Minha esposa está grávida de 8 meses e tem contrações regulares. A enfermeira de plantão a ignorou por vários minutos. Linda tentou justificar seu comportamento. Eu não estava. David a interrompeu com um olhar gélido sobre ela. Não se trata de desculpas. Trata-se de vida e dignidade. Você falhou em seu dever. Os outros pacientes no corredor murmuravam entre si, chocados com o confronto e impressionados com a coragem de David. A tensão era palpável, quase elétrica. Sarah guiou Ana até a sala de parto e a fez deitar na cama. David permaneceu ao seu lado, segurando sua mão e falando baixinho para tranquilizá-la. Cada contração é um passo em direção à segurança do nosso bebê. Você é forte, Ana. Linda, recuando um pouco, sentiu o coração disparar. Sabia que testemunhas haviam visto seu descuido. Seu rosto empalideceu ao perceber que sua reputação e carreira estavam em perigo. Enquanto isso, o trabalho de parto de Ana começou de verdade. A dor se tornou intensa, mas a presença de David e Sarah lhe deu novas forças. Ela gritava e ofegava, mas se sentia apoiada, amada e protegida. Naquele exato momento, Linda Patterson compreendeu a magnitude do seu erro. O que ela pensava ser um simples momento de arrogância racista estava prestes a se transformar em uma lição pública, e ela não poderia mais recuar. A luta pela dignidade havia atingido um marco crucial. Ana finalmente estava em boas mãos, mas o confronto com a enfermeira racista estava apenas começando. Na sala de espera, o rosto de Linda Patterson ficou lívido. Cada passo que Ana dava e cada palavra que David dizia era um lembrete cruel de seu comportamento inaceitável. Ela sempre se acreditou intocável, mas diante da determinação e autoridade de David Jefferson, sua arrogância ruiu em um instante. Ela observou Sarah Mitchell acompanhando Ana até a sala de parto. A enfermeira substituta estava calma, profissional e tranquilizadora. A diferença em relação a Linda não poderia ser mais gritante. Eu preciso fazer uma coisa. Linda sussurrou baixinho, quase para si mesma, enquanto a supervisora questionava seu comportamento. Suas mãos tremiam levemente, revelando sua ansiedade. Enquanto isso, na sala de parto, Ana estava deitada na cama, e cada contração fazia seu suspiro ficar cada vez mais alto. David segurava sua mão com firmeza, murmurando palavras de encorajamento a cada respiração. Estou aqui, Ana. Você é forte.
Você vai conseguir. Ana sentiu uma onda de coragem fluir através dela, apesar da dor. A presença de David e a competência de Sarah lhe deram confiança. Ela sabia que não estava mais sozinha diante daquela provação. De volta à recepção, Linda Patterson recebeu uma ligação do diretor do hospital. A gravidade de sua negligência e comportamento racista estava prestes a ser investigada pela administração e poderia resultar em sanções severas. Sua palidez se transformou em pânico. Tudo que ela havia ignorado até então estava voltando para assombrá-la. Os pacientes na sala de espera cochichavam sobre o incidente, alguns olhando para Linda com desaprovação. O medo de perder a carreira e ser humilhada publicamente a paralisava. Ela percebeu que seu racismo e arrogância tinham acabado de provocar uma situação que poderia ter consequências graves. Na sala de parto, Ana continuou a lutar contra contrações intensas, amparada por David e guiada por Sarah. Cada choro era uma mistura de dor e força. David, vendo sua esposa sofrer, mas permanecendo corajosa, sentiu uma raiva fria crescer contra Linda. Ele sabia que sua negligência poderia ter tido consequências trágicas. O medo de Linda e a força silenciosa de David e Ana criaram um contraste gritante: crueldade e indiferença versus amor, dignidade e coragem. A situação havia tomado um rumo irreversível, e Linda logo sofreria as consequências. Sarah Mitchell guiou Ana até a sala de parto com eficiência e gentileza reconfortantes. Cada passo era um alívio para Ana, que sentia suas forças se esvaindo sob a dor das contrações. David permaneceu ao seu lado, segurando sua mão e murmurando palavras de incentivo. Respire fundo. Cada contração nos aproxima do nosso bebê, repetiu ele. Sua voz calma contrastava com a tensão reinante na recepção. Linda Patterson, por sua vez, permanecia atrás do balcão, incapaz de se mover. A palidez de seu rosto revelava o pânico que a dominava. Ela sabia que as testemunhas tinham visto seu comportamento. Sua arrogância dera lugar a um medo concreto, quase físico. A supervisora se aproximou de Linda e disse firmemente: "Você vai ter que explicar o que aconteceu. Você ignorou uma paciente em trabalho de parto." Linda gaguejou, incapaz de formular uma explicação. Ela sabia que tinha acabado de cruzar uma linha que não podia mais apagar. Na sala de parto, Ana estava deitada na cama. Sarah verificou seu estado, monitorou a pressão arterial e a frequência cardíaca do bebê, enquanto orientava Ana na respiração e no controle da dor. David, presente em todos os momentos, acariciou delicadamente a mão da esposa e falou com ela com ternura. "Você é incrível, Ana. Olhe para você. Cada respiração, cada contração. Você é forte." A tensão no hospital era palpável. Pacientes na recepção cochichavam sobre o que tinham visto, chocados com a negligência de Linda e admirados com a coragem de David e Ana. A notícia já começava a se espalhar, e Linda sentia sua autoridade ruir instantaneamente. Enquanto Ana ofegava devido a uma contração particularmente intensa, David se abaixou para encorajá-la. "Você vai conseguir. Estou aqui, a cada segundo." Linda, ciente de que seu comportamento logo teria consequências públicas, permaneceu paralisada atrás do balcão, incapaz de reagir. O medo se instalou e com ele, a certeza de que sua carreira havia acabado de ruir. Ana, apesar da dor, sentiu um profundo alívio. Ela não estava mais sozinha. Seu marido e Sarah estavam lá para ajudá-la. E nada poderia diminuir a força e a dignidade que ela demonstrou naqueles momentos cruciais. A luta por dignidade e justiça atingiu um novo marco. Ana e David agora tinham apoio, e Linda Patterson foi confrontada com a realidade de suas ações. Ana Jefferson ofegava com as mãos apertando as de David enquanto as contrações se aproximavam e se tornavam mais dolorosas. Cada respiração era um esforço, cada movimento um desafio. O suor escorria por sua testa e seus olhos refletiam medo e determinação. David não tirou a mão da dela. "Inspire, inspire, expire. Estou aqui", repetiu calmamente, tentando guiá-la através da dor. Suas palavras eram uma âncora no turbilhão que Ana estava vivenciando. Sarah Mitchell, atenciosa e profissional, mediu cada etapa do trabalho de parto. "Ana, você está fazendo um ótimo trabalho. Continue assim, o bebê está quase chegando." Enquanto isso, Linda Patterson foi chamada à sala do supervisor. Seu rosto, ainda pálido, revelava pânico e vergonha. O diretor do hospital, acompanhado por vários colegas, questionou-a sobre sua negligência. "Você ignorou uma paciente em trabalho de parto", declarou o diretor com firmeza. Linda gaguejou. Eu não sabia." Mas suas palavras soaram vazias. Todos sabiam que seu racismo e arrogância o haviam levado àquela situação. Na sala de parto, Ana continuava a lutar contra contrações intensas.
Seus gritos ecoavam pela sala, e David, imóvel ao seu lado, continuava a encorajá-la. Estou aqui. Você é forte, você consegue. Cada contração aproximava Anna do seu objetivo, mas o momento era exaustivo. Ela sentia suas forças se esvaindo, mas a presença de David e o apoio de Sarah a mantinham firme, dando-lhe a resiliência necessária para continuar. Lá fora no saguão, os boatos sobre a negligência de Linda se intensificavam. A reputação da enfermeira começava a ruir e a tensão entre a equipe do hospital era palpável. O medo e a vergonha de Linda agora eram evidentes para todos. Anna, apesar da dor, manteve o olhar fixo em David. Seu olhar era uma mistura de medo, força e amor. Ela sabia que não estava mais sozinha naquela provação. A luta pela vida, dignidade e justiça continuava naquela sala de parto. E à medida que as contrações se intensificavam, o medo e a vergonha de Linda aumentavam, anunciando a reviravolta irreversível que estava prestes a ocorrer. Os gritos de Anna Jefferson ecoaram pela sala de parto, cada contração mais intensa que a anterior. David, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza reconfortante, os olhos cheios de compaixão e determinação. Você é incrível, Anna. Olha como você está lutando. Mais uma contração. E nosso bebê estará aqui, ele sussurrou, sua voz suave, mas cheia de força. Sarah Mitchell guiou Anna profissionalmente, ajustando sua posição e dando-lhe instruções precisas para cada investida. Tudo bem, Anna. Você está quase lá. Mais uma investida. Após vários minutos de trabalho árduo, um grito ecoou pela sala. O bebê estava ali. Um menino perfeitamente saudável foi imediatamente colocado nos braços de Anna. Lágrimas de alegria e alívio escorriam pelo seu rosto enquanto David a olhava com admiração e orgulho. Ele é perfeito, Anna sussurrou com a voz trêmula, mas brilhante de felicidade. Na recepção, Linda Patterson permaneceu imóvel, incapaz de desviar o olhar da cena. Ela assistira impotente ao nascimento de um bebê, quase em perigo por sua indiferença. Vergonha e medo a dominaram. Os murmúrios na sala de espera se transformaram em exclamações de alívio e alegria para Anna e David. Alguns pacientes aplaudiram timidamente, enquanto outros murmuraram parabéns. O contraste entre a força e a coragem silenciosas de Anna, o apoio inabalável de David e o medo e a vergonha de Linda não poderia ser mais impressionante. O orgulho e a arrogância de Linda tinham acabado de ruir diante da dignidade e do amor de uma família unida. David abraçou Anna, seu olhar encontrando de Linda uma última vez. Você aprendeu uma lição hoje, ignorar alguém nunca é isento de consequências. Linda, ainda pálida e trêmula, só conseguia olhar para baixo. O nascimento marcará não apenas o início de uma nova vida, mas também o ponto de virada em que a justiça e a dignidade triunfaram sobre o racismo e a indiferença. Anna, abraçando o filho, sorriu agradecida para David. Sua luta pela vida e pela dignidade havia encontrado sua recompensa mais pura, um recém-nascido saudável e a certeza de que o amor e a justiça sempre prevalecem. Na manhã seguinte, a história do que acontecerá no Hospital St. Mary's começou a se espalhar como fogo. Os sussurros do dia anterior na sala de espera se transformaram em conversas animadas entre pacientes, visitantes e funcionários. David Jefferson, sempre vigilante, contatou a administração do hospital para garantir uma investigação séria sobre a negligência de Linda Patterson. As evidências eram claras. Anna havia sido ignorada em um momento crítico simplesmente por causa da cor de sua pele. A mídia local foi rapidamente alertada. Jornais e sites de notícias publicaram a seguinte notícia: mulher grávida ignorada por enfermeira racista. Comentários nas redes sociais refletiram a raiva e a indignação da comunidade. Linda Patterson, agora sob pressão, viu seu nome e rosto brilharem em todas as telas. A palidez de seu rosto se intensificava a cada menção pública de suas ações. Sua antiga arrogância havia desaparecido, substituída por um medo palpável. No hospital, o diretor convocou Linda para uma entrevista formal. Seu comportamento é inaceitável. Você falhou em seu dever ao colocar um paciente em perigo, disse ele com firmeza. Os colegas de Linda, alguns chocados, outros aliviados por a verdade ter sido revelada, observavam a cena atentamente. Enquanto isso, Anna descansava em seu quarto com seu bebê, cercada por David e Sarah Mitchell. A jovem mãe sentia uma mistura de alívio e orgulho. A justiça começava a tomar forma, e a voz de sua dignidade acabará de ser ouvida. David, segurando a mão de Anna, sussurrou: olhem ao nosso redor. Não protegemos apenas nossa filha, Anna. Também mostramos que coragem e dignidade sempre triunfam sobre a arrogância e o racismo. Os primeiros ecos da reação pública afetavam diretamente Linda Patterson.
suspensões, investigações internas e humilhação crescente. A comunidade apoiou Anna e David, celebrando sua coragem e força. O nascimento deste bebê não só marcou um novo começo para a família Jefferson, como também desencadeou um escândalo para Linda Patterson, que expôs publicamente seu racismo e indiferença. A lição foi clara: respeito e dignidade nunca podem ser ignorados sem consequências. Poucos dias após o incidente, o Hospital St. Mary's anunciou oficialmente que uma investigação interna havia sido iniciada sobre o comportamento de Linda Patterson. Depoimentos de pacientes, funcionários e vídeos de vigilância confirmaram a negligência e a discriminação sofridas por Anna Jefferson. Linda foi imediatamente suspensa, e a gerência declarou publicamente que tais ações jamais seriam toleradas. Seu nome e rosto agora eram manchetes de jornais locais, associados a um flagrante ato de racismo. Medo e vergonha a acompanhavam a cada passo. Anna e David, por sua vez, foram aplaudidos pela comunidade. Vizinhos, amigos e moradores da cidade vieram parabenizá-los pela coragem. Anna, segurando o filho nos braços, sorriu orgulhosa. Ela sabia que a luta deles não só havia protegido seu bebê, como também exposto uma injustiça. O diretor do hospital reconheceu publicamente os danos causados a Anna em uma conferência. O que aconteceu é inaceitável. Tomaremos todas as medidas necessárias para garantir que isso nunca mais aconteça. David, ainda ao lado de Anna, lançou um olhar significativo à imprensa e à comunidade. Esta não é apenas uma vitória para a nossa família, mas para todos aqueles que foram ignorados, discriminados ou maltratados. Demonstramos que a dignidade e o respeito são inabaláveis. Linda, por sua vez, agora tinha que enfrentar as consequências reais de suas ações: uma investigação disciplinar, uma suspensão prolongada e humilhação pública. Sua carreira foi comprometida e sua reputação destruída. A lição foi amarga, mas irreversível: racismo e indiferença têm um preço. Anna e David, por outro lado, tornaram-se símbolos de coragem e resiliência. A história deles circulou pela cidade, inspirando aqueles que testemunharam a injustiça a defender o que era certo. A comunidade se posicionou e o impacto foi muito além do hospital. A luta por justiça e dignidade tinha acabado de alcançar um sucesso retumbante, e Anna, David e seu bebê agora representavam esperança e força diante da injustiça. Poucas semanas após o incidente, a vida dos Jeffersons havia retornado a um ritmo tranquilo, mas repleto de orgulho por terem superado uma grande provação. Anna, ainda comovida pela experiência, passava os dias cuidando do recém-nascido, enquanto David permanecia ao seu lado, protetor e orgulhoso. A comunidade, tocada pela coragem deles, continuou a demonstrar apoio e admiração. Vizinhos, amigos e colegas vieram parabenizá-los, e algumas expressões de apreço chegaram a aparecer na mídia local. Anna e David se tornaram símbolos de resiliência e dignidade, mostrando que diante da injustiça e do racismo, a unidade e a coragem podem triunfar. Linda Patterson, por sua vez, enfrentava as consequências de seu comportamento. Sua suspensão foi prorrogada e seu histórico disciplinar ficou bastante manchado. Ela entendia que arrogância e racismo nunca eram isentos de repercussões. Sua carreira, antes estável, havia virado de cabeça para baixo em questão de dias. Anna, segurando seu bebê perto de si, virou-se para David com um sorriso radiante. Nós sobrevivemos e vencemos não apenas por nós mesmos, mas por todos aqueles que sofrem injustiças. David abraçou a esposa. Sim, e mostramos que nenhuma indiferença, nenhum racismo pode extinguir a força de uma família unida e o poder da dignidade. A cidade inteira parecia compartilhar essa vitória. A história da família Jefferson inspirou mudanças no hospital, discussões sobre treinamento da equipe e medidas mais firmes contra todas as formas de discriminação. O que começou como um momento de medo e dor transformou-se em triunfo. Anna, David e seu bebê não estavam apenas seguros, mas agora personificavam esperança e coragem. A luta deles demonstrou que mesmo diante da injustiça, a dignidade, o amor e a solidariedade sempre triunfam. E assim, na calma recém-descoberta de seu lar, a família Jefferson celebrou sua vitória silenciosa, mas retumbante, a vitória da dignidade sobre a arrogância e o racismo.